E aí, tudo bem? Aqui é o Prof. Maeda. Bem-vindo a mais um vídeo. Eu vou fazer um exercício agora de polinômios com vocês. Fica aí e treina comigo. Antes da gente começar, confere se você está já inscrito no canal. Se não tiver, por favor, me ajuda aí, se inscreve e ativa o sininho para receber notificação de quando chega vídeo novo, beleza? Hoje nós vamos resolver um exercício de polinômio, então já sabe o esquema. Dá uma pausada no vídeo quando eu colocar o exercício aqui na tela e tenta resolver sozinho, tá bom? Se você não conseguir resolver e ficar mais de 5 minutos nesse exercício, é porque alguma coisa está errada. Daí para, desiste, não perca mais tempo e assista o meu vídeo até o fim, pausando quando for necessário, voltando para entender cada passo a passo, beleza? Vamos lá. Eu vou ler com você, daí você pausa, se quiser pausar agora ou pausar antes de eu começar a resolver, sem problemas, fica a teu critério. Sobre as raízes do polinômio p de x, então só de bater o olho a gente já fica meio assustado, né? 2x na quarta menos 7x ao cubo mais 7x ao quadrado menos 7x mais 5, você tem um polinômio do quarto grau e ele pede o que é correto afirmar. E ele dá várias alternativas ali em relação às raízes, né, desse polinômio. Nenhuma delas é um número real, apenas uma delas é um número real, apenas duas delas são números reais, apenas duas delas são números complexos, todas elas são números reais. O objetivo é encontrar as raízes, beleza? Tenta lá e daqui a pouco a gente volta. Vamos lá, para começar. Esse exercício ele não deu nenhuma raiz para a gente usar. Então, se a gente já pensar no método Briolfini, né, eu posso diminuir o grau desse polinômio para tentar encontrar alguma das raízes. Mas para isso eu preciso conhecer uma das raízes. Primeira coisa que eu vou fazer é testar o clássico 1 ou menos 1. Então, geralmente 1, menos 1 nesses tipos de exercícios já é uma das raízes. E como que a gente testa? A gente substitui o 1 no lugar do x e vê se zera. Se zerar, é porque o 1 é raiz, beleza? Lembrando que raiz de um polinômio é aquele valor da incógnita do x que zera o polinômio, que faz o p de x dar zero, beleza? Então, vamos substituir aqui rapidinho, ó. 2 vezes 1 elevado Na quarta, menos 7 vezes 1 elevado ao cubo, mais 7 vezes 1 elevado ao quadrado, menos 7 vezes 1, mais 5. Você pode fazer isso mentalmente, se você quiser, na hora da prova, ou rabiscar de uma forma mais... Não precisa fazer tão organizado como eu fiz, mas eu estou fazendo aqui para você entender o procedimento. Estou substituindo no lugar do x o número 1, beleza? Daí eu vou fazer continha. Eu gosto de substituir com parênteses, mesmo não sendo negativo, para dar um destaque para ele, beleza? 1 na quarta, 1 ao cubo, 1 ao quadrado, dá sempre 1. Então aqui vai ficar 2 vezes 1, que dá o próprio 2, então menos 7, mais 7, menos 7, mais 5. Nós já podemos ver que menos 7 com mais 7 dá para cancelar, dá 0. 2 com 5 positivo dá 7 positivo. Menos aquele 7 que sobrou aqui. E 7 menos 7 dá 0. 0. Então o 1, esse númerozinho aqui que está dentro dos parênteses, é a raiz desse polinômio. Não é a única raiz. Lembrando que é do quarto grau aqui, ó. O maior expoente indica o grau do meu polinômio. E então eu tenho 4 raízes. E nessas 4 raízes eu posso ter números reais e complexos. Então a gente vai ter que investigar, beleza? Mas só de saber que o 1 é raiz facilita a nossa vida, porque agora a gente vai aplicar o método Briolfini, beleza? Do Briolfini. Como que é a técnica aqui? Eu vou pegar, traçar um tracinho aqui, traçar um outro tracinho aqui. Vou colocar aqui em destaque a raiz do meu polinômio. Vou descer aqui os coeficientes do meu polinômio do quarto grau, que são os números que multiplicam a letra, o x ali no caso. Então no 2x na quarta é o 2, no menos 7x ao cubo é o menos 7, então eu estou copiando os números que estão multiplicando o x ali, os coeficientes. Então menos 7, 7 positivo, mais 7 ali, né? Menos 7, e depois o 5 para finalizar. E note que é o termo independente. Eu vou colocar o 5 aqui com um pontilhadinho, separar ele, por quê? Porque ele é o termo que eu quero zerar. Abaixa o 2, então eu vou repetir o 2 aqui, o primeiro coeficiente.
E daí eu tenho que multiplicar pela raiz que a gente conhece e somar com o próximo. Então eu vou indicar aqui para lembrar disso. Eu multiplico, faço vezes e somo com o próximo. Eu vou repetir isso para todos os coeficientes, beleza? Eu vou repetir esse procedimento. Vamos lá, vamos fazer mentalmente comigo então? 2 vezes 1, 2, mais o menos 7, 2 com menos 7. 2 menos 7 dá menos 5. Agora eu vou pegar o menos 5 e multiplicar por 1. Menos 5 vezes 1 dá menos 5. Daí eu vou somar com o próximo coeficiente. Então, menos 5 mais 7. Menos 5 mais 7 dá 2 positivo. Agora eu vou pegar o 2 e multiplicar de novo a raiz lá que está em destaque, lá que é o 1. Então, eu vou multiplicar por esse 1 aqui. 2 vezes 1 dá 2. 2 com o próximo coeficiente, 2 com menos 7 dá menos 5. E agora eu vou fazer de novo. Menos 5 vezes 1. E aqui vem o detalhe para ver se você não errou nenhuma continha que a gente fez agora. Menos 5 vezes 1 dá menos 5. E quando eu somar menos 5 mais o 5 que está aqui embaixo, ó, vai dar quanto? 0. E isso é importante. Se o 1 é raiz e a gente não errou nenhuma continha aqui no meio do caminho, o último termo tem que zerar. Aqui tem que dar 0. E esses aqui são os novos coeficientes do meu polinômio. Então eu tenho, reescrevendo meu polinômio aqui, né? Deixa eu apagar esse pedacinho aqui e esse aqui. Eu vou reescrever então, usando esses coeficientes, o meu novo polinômio, 2. Como o nosso polinômio estava x na quarto grau, aqui vai reduzir 1 grau, então vai ficar 2x ao cubo. Menos 5x ao quadrado, mais 2x, menos 5, igual ao p de x, né? Então esse aqui é o nosso novo polinômio reduzido ao grau, tá bom? Então, vamos igualar a zero porque a gente está tentando encontrar as raízes, tá? Perceberam então a ideia de reduzir? Isso aqui é o método de Brownfini para reduzir o grau. Próximo passo. Nós temos esse polinômio que está no terceiro grau, cubo. E nós sabemos encontrar as raízes de polinômio do primeiro grau, do segundo grau, que a gente usa Bhaskara. Ao cubo a gente não aprende no colégio, a princípio, né, um método aí direto para calcular as raízes, mas a gente pode, o que eles querem nesse exercício, que a gente tenta fatorar esse polinômio, tá? Como dizia um professor meu aí do cursinho, a gente tem que ter uma visão além do alcance. Então aqui a gente tem que enxergar uma fatoração aqui que você aprendeu lá no oitavo ano, do fundamental, viu um pouquinho ainda no ensino médio. Então a gente tem que tentar enxergar aqui uma forma de fatorar esse polinômio. Eu quero que você leia esse polinômio e observe aí o que tem em comum aí em alguns termos, qual que é o padrão. Se você parar alguns segundos para observar, você vai falar, padrão, algo que se repete, ó, aqui tem um 2, aqui tem um menos 5, aqui tem um 2 de novo, aqui tem o menos 5. Então note que nós temos alguns números aqui que parece que tem um padrão. Isso é ter aquela visão além do alcance, beleza? Aqui é enxergar uma manipulação matemática que a gente pode fazer. Então eu vou só organizar diferente esses números. Eu vou escrever o 2x ao cubo junto com o 2x. Então eu vou escrever aqui, ó, 2x ao cubo. E vou trocar de lugar, vou trazer o mais 2x aqui para o segundo lugar. E vou repetir aqui, ó, menos 5x ao quadrado que estava ali antes. Menos 5. Então eu só organizei diferente meus termos. Quando eu faço isso, eu pego esses termos aí que eu tinha visto que se repetem, e eu vou colocar eles, vou fatorar eles como sendo termos comuns. Então eu vou colocar em evidência o 2, ó, que é o termo comum. O 2 é o termo comum. E eu vou repetir aqui o x ao cubo mais x. Mas ó, o x também é termo comum. Eu vou extrair mais, então. Ó, eu vou extrair um x junto. Então vai ficar x ao quadrado mais 1. Por que mais 1? Porque todo mundo foi extraído para fora do parênteses, o 2 e o x também. 2x aqui ó, está para fora. Se você não lembra como que é a fatoração, em algum momento vai ter vídeo aí no meu canal explicando
tudo de fatoração, beleza? Mas basicamente é pegar o termo comum e colocar em evidência. Um teste que você pode ver se você está fazendo certo é fazer a distributiva aqui mentalmente e conferir. Ó, 2x vezes x ao quadrado dá 2x ao cubo e 2x vezes 1 dá 2x. Então você pode fazer a distributiva aqui e ver, conferir, tá? O menos eu vou colocar em evidência junto com o 5, menos 5. E nesse caso eu não tenho letras em comum para colocar em evidência, para tirar para fora do parênteses como eu tive ali no 2x. Então eu vou só repetir aqui, ó, x ao quadrado. Deixa eu escrever do mesmo jeito que eu estou escrevendo. Menos mais 1, né? Aqui eu vou ter que colocar mais 1, por quê? Se eu fizer agora o teste, ó, menos 5 vezes o x ao quadrado dá menos 5x ao quadrado. E menos 5 vezes 1, mais com menos vai dar menos, então eu extraí o menos também para fora, então aqui fica positivo, beleza? E tudo isso aqui é igual a zero. Ainda não está totalmente fatorado, então lembra que não pode ter nada, nenhum termo somando ou diminuindo para ficar fatorado. Eu preciso ter todos os termos multiplicando um ao outro, tá? Então vamos lá. O que eu vou fazer aqui? Esse aqui é o típico, é a típica fatoração por agrupamento, porque a gente usa o termo comum uma vez e gera um termo comum de novo, ó. Esses dois parênteses aqui são iguais. Então eu vou colocar em evidência ele, ó, o x ao quadrado mais 1. E eu vou gerar um outro parênteses com os termos que são diferentes ali. Eu vou colocar agora ali o 2x e o menos 5 aqui dentro. Ó. 2x menos 5. Essa é a fatoração por agrupamento, ok? X ao quadrado mais 1 vezes 2x menos 5. Com isso, nós transformamos um polinomial do terceiro grau em dois binômios aqui. Um que está ao quadrado e um que é do primeiro grau. Do segundo grau e do primeiro grau. Aqui nós conseguimos já descobrir a segunda raiz, ó, direto. Ó. Eu sei que 2x menos 5 tem que dar zero. Ah, professor, mas por quê? Por que tem que dar zero? É simples. Isso aqui é um produto. É um parênteses vezes outro. Então, qual que é a ideia? Ou o primeiro parênteses é zero, ou o segundo é zero. Então, um ou outro tem que ser zero. Se o primeiro der zero, não importa o número que der aqui. Zero vezes qualquer número vai dar zero, então vai ser raiz. E aqui também, não importa o número que vai dar o resultado numérico que vai dar no primeiro parênteses, não importa para o x que eu escolher, se esse der zero. Se o segundo der zero, zero vezes qualquer número também vai dar zero. Então, eu descubro qual é o x para dar zero, o primeiro parênteses e o segundo parênteses. Daí eu vou encontrar as raízes. Nesse primeiro parênteses é só igualar a zero e isolar o x, porque é do primeiro grau. Então, eu vou fazer aqui, vai ficar 2x menos 5 igual a zero, quero que zere. Vou isolar o x, então vou passar o 5 para o outro lado. Aquela ideia de equação do primeiro grau, que a gente já está acostumado. Passo 2 dividindo. Eu descubro que o nosso x é 5 meios, ou em decimal, né, 2,5. Esse é o x2, vamos dizer assim, porque nós já encontramos o x1 aqui atrás. Ó. Quem que era o nosso x1? X1 era... zero não, é o número que a gente substituiu ali que zerou. 1. Então, essa é a primeira raiz. Essa é a segunda raiz. X2 igual a 2,5. E agora eu vou resolver o x ao quadrado mais 1. Essa é uma equação incompleta do segundo grau. A técnica mais rápida de resolver é... Ah, professor, não decorei isso aí. Eu prefiro Bhaskara. Pode fazer Bhaskara, vai dar certo, tá? Mas a técnica mais fácil aqui é a gente isolar x ao quadrado igual a menos 1. E aí tá a pegadinha, ó. Bhaskara não ia dar para resolver. Por quê? Porque se encontrar um delta negativo. Então, quando eu isolei aqui e ficou menos 1 para o outro lado, e vou tirar a raiz aqui, para encontrar o valor do x dos dois lados, note que o x deu raiz de menos 1. E quem é a raiz de menos 1? É um número complexo. É o famoso número complexo i. Então a gente diz que a raiz de menos 1, por conceito lá na teoria de números complexos, que o i é a mesma coisa que raiz do menos 1. Raiz de menos 1. Certo?
É o número complexo i. E logo, nós temos a raiz, o x3 aqui e o x4, tá? Temos duas raízes aqui, porque tem que lembrar também da parte teórica de polinômios com raízes complexas, que toda raiz complexa tem uma propriedade, toda raiz complexa carrega junto uma outra raiz que é o seu conjugado. Então eu tenho que lembrar da parte teórica aí de conjugado. Qual que é a ideia do conjugado? Lembra? Eu tenho um z, que é um número complexo, e daí esse z ele vai ser formado por a mais bi, parte real e parte imaginária. Certo? Na parte imaginária, se eu inverter o sinal da parte imaginária, eu tenho o meu conjugado. Então, a menos bi é o meu conjugado. Esse carinha aqui a gente chama de conjugado. Conjugado. Que é só alterar o sinal do número, do coeficiente ali b, que multiplica o número imaginário i, beleza? Nesse caso, nós temos um número imaginário puro. O que é o imaginário puro? É um número imaginário que não tem a parte real. Ele só tem essa parte aqui, que é o i. E quem que é o b? Nesse caso, vale 1, como ele não está nada escrito. Ó, o x3 é 1. 1 vezes o i. Então nem preciso escrever o b, né? Ele já subentende que é 1. Então eu escrevo só i. Uma solução. A terceira raiz é i. E a segunda raiz imaginária, a quarta raiz, x4, vai ser quem? O conjugado, que é só alterar o sinal do elemento. Então vai ficar menos i. Então nós temos aqui as duas raízes complexas. Ok? Então nós encontramos todas as soluções. Vamos anotar aqui. Solução do nosso polinômio será 1, 2,5. Vou deixar aí na ordem que a gente encontrou. Separar com um ponto e vírgula aqui. Daí o menos i e o mais i. São duas raízes imaginárias. Então se eu for ver lá as alternativas, diz assim, ó. Nenhuma delas é um número real. Tem dois números reais aqui. Então essa aqui já esquece. Apenas uma delas é um número racional. O 2,5 é racional, né? Os 5 meios, porque é uma fração. Ele não é inteiro nem natural. Mas o 1, mesmo ele sendo um número natural, ele também é inteiro e ele também é racional. Então são dois racionais. Ele diz que só tem uma racional, então está errado. Apenas duas delas são números reais. Apenas duas delas são números reais. Apenas duas delas são números complexos. Então, ó, essas duas aqui estão querendo fazer pegadinha com a nossa cabeça. Todas elas são números reais. Essa última aqui está errada. Tá? Essa última está errada. Tá. Então agora, essa parte complicada, e eu quero que você preste bastante atenção para entender. Todo número real, ele é também um número complexo. Então a gente lembra lá dos números reais. Nós tínhamos lá o conjunto dos racionais, os irracionais. E há um conjunto maior que é o conjunto dos números complexos. Então todo real ele é um número complexo onde a parte imaginária é nula, é zero. Então a gente diz aqui ó, que quando o b é zero, vai sobrar só a parte real. E daí ele é um número real puro, beleza? Mas ele não deixa de ser um número complexo. Ele é um número complexo real puro. Da mesma forma que quando esse aqui é zero, ele vira um imaginário puro. Tá? Vamos voltar para as alternativas. Ele diz assim, ó, apenas duas delas são números reais. Esses dois aqui eu não posso considerar o menos i e o i como números reais, mas sim como números complexos e puros, complexos puros. Esses outros dois
eu posso considerar como números reais e também como números complexos. Quando ele diz aqui, ó, apenas duas delas são números complexos, apenas duas delas são números complexos, eu estou dizendo que só essas duas são complexos. Não, as quatro são números complexos, todas elas são complexos. Esses daqui são complexos puros. E esses aqui são reais. Ok? Então, mas as quatro são complexos. A gente pode chamar de complexos. Aqui são reais puros, aqui são complexos, números complexos puros. Aqui a parte imaginária existe e a parte real não, é nula. Aqui a parte real existe e a parte imaginária é nula, tá? Mas todos são números complexos. Então ficamos com a letra C. Vê se faz sentido. Apenas duas delas são números reais, que é 1 e 2,5, né? Só 1 e 2,5. Então, apenas duas delas são números reais. Apenas duas delas são números complexos. Não, todas são. Então, essa aqui é errado. E ficamos com a letra C. Beleza? Então, olhando assim o problema de forma inteira, só relembrando os passos que a gente fez, nós diminuímos o grau do polinômio, encontramos por Briolfini, encontramos um polinômio de terceiro grau, fatoramos ele pelo método do agrupamento, conseguimos transformar em um binômio do segundo grau multiplicando o binômio do primeiro nós isolamos o x e encontramos o 2,5, no segundo nós fizemos a raiz e encontramos tanto o i como o seu conjugado como duas raízes complexas. E nós encontramos então as quatro raízes do polinômio de quarto grau. Duas raízes reais, duas raízes imaginárias. Isso, no total são quatro raízes complexas, mas só duas são imaginárias puras e só duas são reais puras. Beleza? Lembra de curtir aí o vídeo, comentar e verificar se você já está inscrito. Te vejo no próximo exercício aí no canal. Um abraço, falou!